Olá, sejam todos muito bem-vindos à live de aquecimento para a Masterclass Dominando a Neuroimagem em Demência, que vai ser semana que vem. Então, a pedidos, a gente está fazendo agora uma live com a doutora Gislaine, com um caso clínico, para a gente ver a neuroimagem aqui, como a gente faz na vida real. Então, se você tem interesse nesse assunto, já não perca tempo, clica aqui no link da minha bio. Você vai ser redirecionado a um grupo de WhatsApp para fazer inscrição para a Masterclass. E nesse grupo a gente vai mostrar casos, a gente vai discutir casos de neuroimagem, vão ter figuras, a gente vai poder conversar um pouco mais. Então, mais uma vez, eu tenho aqui o prazer de receber a doutora Gislaine Porto, que é radiologista, que tem uma grande experiência em neuroradiologia e radiologia de cabeça e pescoço. É doutora em radiologia pela Universidade de São Paulo. E como eu falei na outra live, é minha esposa. Então, Gi, seja muito bem-vinda mais uma vez. E você tem a palavra. Muito obrigada, Fábio. É um prazer estar aqui. Eu fico muito satisfeita de estar fazendo parte dessas suas aulas, de todo esse processo. Eu agradeço muito toda essa parceria, não só de vida, mas profissional. Eu aprendi muito, realmente, enriqueceu muito a minha profissão, a minha segurança, o meu olhar para esses exames, especialmente de cognição. É impressionante como eu vejo hoje com outros olhos, e eu faço muitos relatórios para pacientes com outras patologias, e eu vejo ali que às vezes essa questão é muito subvalorizada, subdiagnosticada pelos profissionais que não são que não são especialistas na área, né? Então, eu acho que todo esse conhecimento, toda essa sua trajetória de divulgar esse conhecimento, de ensinar a cognição é valoroso para os pacientes, para nós profissionais. A gente aprende muito com você, Fábio. Então, como vocês podem ver, né, a minha relação com a neuroimagem, ela tem um viés, né? Vocês estão percebendo já. E como eu falei na outra live, a gente nem sempre concorda, né? Na maioria, né? A gente, mas a discussão em si enriquece muito, né? E eu acho que o clínico, né? Eu como neurologista tenho uma visão, os radiologistas tenho certeza que tem outra visão. E eu acho que desses ajustes que tem divisões, a gente chega no denominador comum, né, que é fazer diagnósticos com segurança, ajudar os pacientes, ajudar as famílias. E aí, o que eu aprendi muito é que quando você consegue demonstrar uma doença, que é difícil o diagnóstico, é difícil receber a notícia que a pessoa tem a doença de Alzheimer, ou tem uma demência frontotemporal. Mas quando você tem dados sólidos, e a neuroimagem é um dado sólido, visual, irrefutável, quando você usa desses artifícios para conseguir diagnosticar de forma segura, isso ajuda muito o entendimento, a adesão, todo o processo subsequente. É por isso que eu falo que nos últimos anos, né, em que foi um processo muito demorado, né? A gente está há 15 anos de fazendo esse aprendizado, né? Pelo menos, né? E a gente está... Vamos fazer 20 anos de formado daqui a pouco, né? Então, foi um aprendizado muito difícil, na verdade. Mas que eu tenho certeza que ajudou muito a minha carreira, o meu consultório. E eu acho que o expertise da Gislaine também, né? E eu acho que essa parceria surgiu um método, né, que a gente usa na prática e que a gente vai falar mais sobre ele na nossa Masterclass. Então, não perca. Se você quer saber esse método, se você quer saber mais, se você tem dificuldade em avaliar exames de imagem em demência, não perca essa Masterclass. E isso é verdade, né, Fábio? Porque foi sendo construído e nem sempre foi simples. Hoje é bem simples, hoje é rápido, hoje a gente consegue ter essa conversa rápida. Hoje a gente concorda na maioria das vezes, o Fábio começa a mostrar o caso, eu já sei o que eu tenho que achar. Quando ele começa a falar do caso, eu já vou direto, então vamos dar uma olhada.
Então, a neuroanatomia foi um aprendizado muito bom com o Fábio e os exames de imagem. E em questão da segurança, eu acho interessante do ponto de vista do radiologista, porque quando o solicitante ele tem esse conhecimento, ele tem essa autoridade, o nosso olhar para aquele exame é diferente. Então eu vejo que, eu acho que você deve ver isso no seu dia a dia, Fábio. Quando você pede, porque você pede exame com muita autoridade, você pede exame com muita história, e você às vezes até coloca ali a sequência que você quer, ou achado específico, eu acho que não raro o radiologista te retorna a ligação para dizer o que tinha, né? O que eu acho que é uma coisa muito incomum, o radiologista entrar em contato com o clínico, mas é porque as histórias que o pedido do Fábio vem tão embasado que você aprende, o radiologista aprende ali, a gente tem até uma satisfação em discutir com ele, falar, olha, eu vi isso, você acha que era isso mesmo? Então, não só o Fábio, outros clínicos que também, cirurgiões, outros solicitantes que têm essa autoridade na hora de pedir o exame de imagem, lógico, o olhar do radiologista é bem diferente, é bem mais cuidadoso, e a gente tem essa preocupação, sim, de ter o feedback, e a gente aprende muito nesses casos. Então, é muito importante, eu acho que é até gratificante e desafiador para o radiologista, mas isso é um desafio bom, que leva o nível, faz realmente subir o sarrafo, quando o pedido vem por alguém que entende, realmente, quando o pedido vem por alguém que tem ali uma crítica, realmente sobe o sarrafo, a gente para, o tempo de laudo para fazer aquele relatório é muito diferente, aquele relatório é muito mais cuidadoso quando o solicitante, o radiologista sabe que o solicitante está entendendo ali do assunto, que ele domina aquele assunto. Na minha experiência, assim, especialmente depois que a gente começou a ter biomarcadores que definem o diagnóstico. E quando eu dou um feedback para um médico radiologista, para um nuclear, olha, era um PET que podia ser doença de Alzheimer na variante comportamental ou demência frontotemporal. E eu mando um líquor, olha, era Alzheimer. Eu acho que eu sempre recebo boas, né, notícias, assim, que legal que você me falou, eu aprendi, eu vou usar isso para o próximo paciente. Sim, a gente aprende demais. Quando cai do cavalo, né? Cai do cavalo, porque a gente aprende com os erros, né, na verdade, né. Acerto a gente aprende muito menos, mas quando a gente erra, a gente fala, nossa, não vou errar de novo, isso não vai mais acontecer. E aí você fica, ó, esperto, não é? Com certeza. Então, a gente vai mostrar aqui um caso, tá? É um caso que foi bastante desafiador. Então, uma mulher, 73 anos, com terceiro grau, em que ela morava sozinha, totalmente independente, ela não foi casada, ela não teve filhos, e a família começou a notar uma perda progressiva na memória recente. E na investigação, na anamnese, ela tinha pouco insight. Então ela falou assim, não, eu estou ótima. Não, sei, meus sobrinhos que estão se preocupando comigo, mas é à toa. E muita resistência a aceitar ajuda. Quer dizer, ela tinha uma anosognosia, ela não percebia o próprio esquecimento. E a gente fez as avaliações e confirmamos a redução da memória recente através de testes, né? Mas eu não conseguia convencer ela, talvez por conta de doença, e até a família ficava meio assim, mas será que realmente tem? As pessoas falam assim, mas será que ela não prestou atenção no teste? Ela não estava muito motivada. E nesse caso, o exame de imagem mostrou algumas coisas que facilitou muito a gente entender que ela não estava segura. Ela não estava segura. Então, Gisane, vamos ver esse exame? Você já me mostra como é que eu faço, né, na prática? Com certeza. Vamos lá. Bom, vamos lá então. Aqui eu estou com uma tela e eu gosto de, quando estou com uma tela só, dividir ela pelo menos em dois. Eu acho que para começar vendo em dois, acho que é mais fácil para quem está aprendendo, né? A radiologista tende a ver em muitas telas, muitos quadradinhos, mas pelo menos dividir a tela ao meio nos ajuda, porque a gente pode colocar um plano de referência e a gente vai vendo onde está aquele corte nos outros planos. Então, voltando, o que é um corte, né?
Então, a gente tem planos diferentes. A gente tem aqui um axial, por exemplo, esse é o plano axial. A gente tem um plano sagital, a gente está vendo aqui no córtex sagital. E a gente tem o plano coronal. Aqui está até negativo. É importante, acho que ter um pouquinho de intimidade também com as ferramentas de visualização. São todas muito semelhantes, independente do visualizador. Hoje em dia já tem várias formas de visualizador de forma gratuita, ou pelo menos a forma gratuita te oferece umas ferramentas básicas. Isso é importante, ter um pouquinho de intimidade. A gente dá aqui um zoom, a gente diminui um pouco essa imagem. E uma das coisas que a gente faz para começar é aquela sistematização. E essa sistematização foi algo que a gente foi desenvolvendo, né, Fábio? O radiologista geralmente já tem uma sistematização, mas a gente acabou desenvolvendo uma boa forma de sistematizar a avaliação, especialmente para a cognição. E aí cada sequência vai me dar uma informação. Isso é muito legal, porque então o paciente chegou aqui com essa história, né? E aí nesse lugar foi optado por fazer um protocolo sem contraste. O protocolo para demência pode ser com ou sem contraste. Existem várias indicações do contraste, especialmente quando a gente está tentando afastar outras alterações. Então aqui é um protocolo sem contraste. O que tem nesse exame de sem contraste? Tem várias sequências aqui, ó. Então eu estou vendo aqui um T1, um T2 flare, tá? O flare, ele é ponderado em T2, também é uma coisa que a gente precisa saber, por que parece com T2. Aqui a gente tem o T2 sem ser o flare, a gente tem o coronal, também T2. Então você vê que no protocolo de demência a gente vai fazer vários cortes em planos diferentes e cada um tem um motivo para estar aqui. A gente não vai colocar todos, porque senão o exame fica impraticável, mas pelo menos a gente vai precisar avaliar aqui o hipocampo de forma dedicada. Então, independente de onde fez, a maioria dos serviços vão ter as sequências bem semelhantes. Vai depender, como eu falei também, inclusive de fabricante para fabricante das máquinas. Mas, em geral, a gente vai ter as sequências básicas, todo o protocolo de ressonância de crânio vai ter que ter um T1. E a gente vai aprender como é que a gente identifica um T1. É importante saber, meu Deus, o que é um T1? Isso que eu ia falar assim, mas como que você sabe o que é T1? Né? Tá aqui falando T1, T2, flare, T2, mas T1, nem flare. sei o que é isso. T1? Eu já falei que são os planos sagital, coronal e axial, certo? Então aqui, ó, maioria das vezes vem identificado, o que ajuda, mas a gente tem como identificar olhando pela imagem. Não é difícil, é simples. Vamos lá comigo. O T1, isso é importante, é a sequência mais anatômica. O que seria a sequência mais anatômica? É a sequência boa para a gente ver anatomia. É a sequência legal de estudar neuroanatomia. Eu falo para os residentes... Inclusive, atrofia. E atrofia, toda variação anatômica. A anatomia é legal de estudar no T1. O T1 é bom para ver anatomia, certo? Eu acho que esse é um teaching point aqui dessa sistematização. Uma dica, né? Então, Uma T1, dica. volume, né? Anatomia e atrofia. E vai estar em todo o protocolo de ressonância de crânio. Nós vamos precisar de um T1 porque a gente vai querer ver anatomia, independente da patologia que nós estivermos procurando aqui. Correto? Então, a nossa sequência mais anatômica. E eu falo para os residentes muitas vezes, é a sequência que mais parece a tomografia. E muitas vezes a pessoa já tem mais intimidade ali de ver uma tomografia do que a ressonância. A tomografia é mais fácil, né? Não temos várias sequências. E você já, às vezes, já se habituou a ver a anatomia pela tomografia. Então, eu digo que o T1 é o mais parecido com a tomografia. O que é legal no T1? No T1, a substância branca, ela é branca. Então, olha aqui que bonito, muito elegante, né? O corpo caloso branco, olha que legal. Então, substância branca é branca. E a substância cinzenta, vamos dar uma janeladinha aqui. Janelada é isso, é mudar o contraste, né? A gente fala de janelas, ó. Eu peguei aqui, escolhi aqui a window, tá vendo? A janela, escolho essa opção e vou clicando aqui, deixando a janela, porque eu quero aumentar aqui para vocês verem a maior diferença entre substância branca e cinzenta. Então, eu vou deixar ele aqui bem, ficou bem aqui diferente, o branco
da substância branca, ó, ficou bem branca. Bem branca. Da substância cinzenta. Então, córtex, substância cinzenta, é cinza. Então, T1 é isso. Substância branca é branca, substância cinzenta é cinzenta. E no T1, o líquor é preto, tá? Ó, aqui o líquor todo, preto. Olha dentro do ventrículo, então, ó, preto. Ah, por que foi feito um T1 no plano sagital e não no axial? Às vezes a gente vê feito aqui no plano axial. Isso é de protocolo para protocolo. Lembra que a ideia na ressonância é otimizar. A gente quer fazer o máximo de ressonância que a gente consegue de sequências para fazer o diagnóstico no menor tempo possível, para dar o máximo de informação. E eu preciso ter uma sequência anatômica, muitas vezes, para ver algumas situações. Eu quero ver se tem herniação, eu tenho que escolher outras coisas, eu não sei necessariamente o que esse paciente tem. Então, muitas vezes eu escolho a minha sequência anatômica T1 no plano sagital. Eu já consigo ver outras informações. Eu vejo aqui a hipófise, olha que bonitinha a hipófise. Aqui a neurohipófise é sempre branquinha. Então, muitas vezes escolho o T1 já no plano sagital, que eu já otimizo. Já matei a minha sequência sagital aqui e já é uma sequência anatômica. Às vezes, dependendo da situação, o que acontece muito nos hospitais oncológicos, e quando a gente vai fazer contraste, a gente escolhe o T1 no plano axial, e aí a gente deixa outra sequência para o plano sagital. Porque a gente quer comparar o pré e o pós no mesmo plano. É legal você comparar o pré-contraste e o pós-contraste, os dois no mesmo plano. Então, isso é importante a gente ter essa intimidade de saber que os protocolos são equivalentes, mas não necessariamente iguais, dependendo também que a gente vai otimizar paciente por paciente. Normalmente é otimizado. Não dá para ficar fazendo um T1 sagital, um T1 coronal e um T1 axial no paciente pré-contraste. Só isso aqui já foi uns 10, 15 minutos. Eu tenho muito mais sequência para avaliar. Então, a sequência é legal para ver a anatomia, vou ver a anatomia do corpo caloso, vou ver o tronco, vou ver o córtex, vou ver a atrofia, o T1. E atrofia, vou ver aqui, como que eu vou ver a atrofia? Vou olhar aqui os sulcos, ó, se isso aqui está muito aberto, está muito fechado. E aí eu vou classificando com as escalas já validadas. E eu vou aprender quais são os pontos anatômicos de referência para aplicar a escala. Não basta eu olhar em qualquer lugar e falar, acho que tá. Vai estar baseado em quê? No nosso achômetro ou em alguma escala? Quanto mais padronizada e semelhante a uma escala, mesmo que qualitativa, melhor para poder, inclusive, falar a mesma língua, né? A gente, o radiologista e o solicitante falar a mesma língua e o acompanhamento, né? Então, já são escalas subjetivas visuais, então já tem uma variabilidade entre os observadores. Então, a gente usar exatamente, ter conhecimento de onde, como aplicar a escala é muito importante. E também saber que as escalas são validadas para determinadas sequências. Às vezes a escala está validada para o T1, você vai lá e aplica no T2, e você corre o risco de superestimar. Então aqui eu vou mostrar, por exemplo, um T2 no coronal. Pode falar. E acho que um ponto também, assim, quando a gente olha o cérebro, começa assim, o radiologista fica assim, vai e volta, vai e volta. Não sei por que eles fazem isso, né? Mas fazem. Né? Eles ficam assim, incessantemente indo e voltando. Fala assim, nossa, é muita coisa no cérebro, não vou aprender nunca. Calma. Vou falar muita sigla, né, Vânia? Sigla. Dá um efeito reverso. Dá um efeito reverso. Mas calma, né? Para você saber, né, essas escalas de cognição, você precisa saber pontos específicos da neuroanatomia, que não são tão difíceis e que são muito ligados à cognição, à memória, à linguagem. E isso, você achando marcos anatômicos de escalas validadas, fica muito mais fácil. Quer dizer, a gente não espera que todo mundo saiba toda a neuroanatomia. Eu não sei. Né? Então eu não sei toda a neuroanatomia, assim, decore, mas dos pontos específicos para cognição, por conta de usar isso nos últimos anos, talvez por uma década e pouquinho assim, você acaba ficando muito habituado. Né? Então, quando a gente vê essa imagem, o radiologista começa T1, T2, flare, CBLI, corre pra cima, corre pra baixo. E fica rodando assim, ó, indo e voltando, já dá um desgosto. E fala assim, não, eu vou ler o laudo mesmo que eu ganho mais, né? Deixa quieto. Mas não precisa ser assim, né? E não é
tão difícil, não é impossível. Acho que essa é uma ideia que não é uma ideia falsa, é uma distorção cognitiva, como dizem os psicólogos que fazem TCC. Então, é uma ideia que está incrustada no nosso pensamento, mas que, se pôr num crivo de realidade, ela não é verdadeira. Quer dizer, a gente tem que saber pontos específicos da anatomia, né? Mas a gente vai ajudar exatamente nisso. Né? A gente vai ensinar um método que fala, olha, simplifica, veja pontos específicos. E quando você vê pontos específicos, você acha coisas que muitas vezes assim passam desapercebidas. Acho que esse é um caso, né? E acho que esse é o caso, e esse achado que a gente está vendo aqui na tela, né? Acho que Fisga, né? acho que outra coisa do imaginário coletivo é de que neuroanatomia é muito difícil. E eu acho que até pode ser, mas eu tenho aprendido muito com o Fábio de forma simples. Eu falo, é isso mesmo. E tem me ajudado muito essa parceria com o Fábio, me ajuda muito. O jeito simples que ele explica a neuroanatomia aqui me ajuda bastante na prática. Bom, ficar rodando indo e voltando, como os radiologistas fazem. Eu acho que uma das coisas porque a gente faz isso é que cada momento que eu vou, eu tô olhando uma parte do cérebro, quando eu volto, eu tô olhando o outro, e não necessariamente quem está me acompanhando sentado ao lado está acompanhando qual estrutura eu estava estudando, né? Mas olha que interessante. E aqui eu tenho duas imagens lado a lado no plano coronal. E eu posso andar com elas separadas, mas me ajuda muito usar a ferramenta aqui de ligar, né, dar uma sincronizada, e aí a gente anda com elas junto. E eu vou olhar no T1, que a gente já aprendeu que o líquor é preto, que ela é uma sequência mais anatômica, então vou olhar a mesma coisa aqui de novo, tá? Substância branca do corpo caloso branca e a substância cinzenta mais cinza. E aqui é legal para a gente estudar mais atrofia. Por que é mais interessante estudar atrofia no T1 do que no T2? Porque muitas vezes, uma das coisas que acontece com o olho humano é que o que é branco, que brilha mais, chama mais atenção, a gente acaba fixando mais naquilo. Então, corre o risco de no T2 eu supervalorizar aquele efeito. Então, eu posso supervalorizar a atrofia. Eu estou olhando aqui o líquor, né, branco no T2, isso pode dar uma supervalorizada. Então, o ideal para eu estimar a atrofia é estar com o sinal do líquor apagado. E eu tenho sequências onde o líquor está apagado. T1, o flare, por exemplo, e às vezes, de repente, eu não tenho essa sequência, eu ainda tenho um recurso que eu posso fazer, né, Fábio? Umas dicas boas aqui. Então, vamos imaginar que eu não tivesse esse coronal aqui no T1, eu posso negativar aqui a imagem. E a grande verdade é que, frequentemente, né, apesar de você pedir, olha, faz um axial, um coronal em T1 para ver o volume do hipocampo, vem só o T2. Não raro acaba não vindo no coronal, que é onde a gente aplica algumas escalas importantíssimas. E aí aplicar a escala para atrofia é uma dica que nem sempre está lá no livro, mas enfim, é uma coisa importantíssima a gente ter esse conhecimento que o T2 maximiza. Então, você pode aumentar ali a sua graduação se você estiver olhando só no T2. Tem que estar com o olho muito treinado e descansado. No final do dia ali, você pode valorizar. Então, você pode inverter aqui, ó. E aí, o líquor ficou preto. E aí, a gente tende a ser mais justo ali na nossa classificação visual. Isso é bem legal de se fazer. Então, em geral, quando você pede um exame, e se você tiver o login e senha, você pedir para a família, para o paciente, você entra no próprio visualizador do laboratório de imagem, né, e você consegue usar essas ferramentas, você consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui. Então aqui a gente está fazendo num visualizador externo, independente, mas não precisa ter visualizador. Você pode ter também, né, alguns gratuitos que a gente vai passar, dar umas dicas
Sim. durante nosso curso, mas, em geral, você consegue visualizar no próprio laboratório. Isso é importante, estar familiarizado com as ferramentas básicas mesmo, porque elas realmente agregam. E aí o que a gente vê aqui na paciente do Fábio, né? Ele tem toda uma sequência que eu vou fazendo aqui para avaliar esse exame, né? Não vou passar rápido para o Fábio não ficar muito irritado, ficar confuso, ficar nauseado, ficar andando assim, né, Fábio? Então aqui eu tenho uma outra sequência, o FLE, que também é importante a gente aprender a identificar o FLE, o que nós vamos procurar no FLE. E essa paciente do Fábio tinha uma alteração de memória da qual ela não tinha consciência, é isso, né, Fábio? Ela sabe que ela estava ótima, né? Então ela não Ela percebia estava ótima. a própria dificuldade, ela não deixava ninguém ajudar nos remédios, ela morava sozinha e ela provavelmente estava se colocando em risco, né? Bom, uma das coisas que eu faço na minha sistematização é sempre ir lá respondendo as perguntas-chave para eu não só hipnotizar, então para não começar direto o exame indo direto para o hipocampo, né? Memória, corre lá para o hipocampo. Então uma das coisas que eu faço é sempre fazer um sistematização para não perder nada, porque é muito fácil a gente hipnotizar aqui nesse hipocampo aqui à direita, né? E de repente perder achados importantes. Então vou lá aqui no hipocampo, vou realmente olhar, né? Eu vou ver, vou fazer uma graduação, vou olhar onde eu tenho que fazer essa avaliação do hipocampo, onde que eu aplico a escala, se é mais na região posterior, ou média, ou anterior. E aí a gente vê que tem uma simetria. Eu gosto de uma coisa que o Fábio sempre fala nas aulas, e é uma coisa que tão simples e óbvia, né? E muitas vezes esses laudos vêm como global, mas enfim, a gente vê que tem uma simetria e isso não pode ser normal nunca, né? O paciente tem a mesma idade, como diz o Fábio, um lado do cérebro tem a mesma idade do outro. E isso é interessante. E aí, se a gente for pulando etapas, a gente pode, de repente, deixar passar desapercebido um achado importante que essa paciente tem aqui, e que eu até queria saber com o Fábio se ele pode também estar ali envolvida nessa alteração de cognição da paciente. Então, você vê aqui no T1, ó, que tem uma estrutura aqui, ó, assimétrica também, não tem desse lado, ó. Então, eu tenho aqui uma coleção, né? E aí, o que é essa coleção? É um higroma? Ou é um hematoma? O que eu tenho aqui? O que está acontecendo aqui? E aí eu tenho uma sequência que vai me ajudar a responder isso daqui, ó. Eu tenho uma sequência. Que também é outra coisa que pode ficar parecendo assustador, porque cada fabricante dá um nome, T2 estrela, gradiente, CWI, SUAN, SUIP. Mas enfim, nessa sequência que ela é boa para ver cálcio e sangue, eu estou vendo que essa estrutura aqui em meia-lua está com áreas pretinhas. Então aqui eu estou vendo um hematoma subdural crônico já, né? Porque ele já não tem mais um sinal de sangue agudo, que é uma das coisas que a gente estuda também no T1. Então, tem bastante informação só olhei 2 sequências até agora, né? E quanto mais sequências a gente vai olhando aqui, mais informação a gente vai tirando. E é interessante aqui que o paciente não relatou trauma, né? Na história não veio trauma, né, Fábio? Ela negava trauma totalmente, mas ela negava que ela estava esquecida. E acho que dessa informação foi um dos argumentos para a família entender que talvez ela não tivesse segura morando sozinha. Porque provavelmente ela não usava anticoagulante, antiagregante. Quer dizer, um caso de um hematoma subdural, em geral, é traumático, né? Será que a perda da memória recente, né, é causada por esse hematoma? Acho que é pouco provável, né? Porque um hematoma nessa região daria outros sintomas cognitivos, motores que ela não tinha. Quer dizer, ela tinha, na verdade, uma síndrome amnéstica anterógrada. E olha que interessante, era muito mais visual do que verbal. Né? Então, visual, hipocampo direito. Né? Verbal, hipocampo esquerdo. Se a gente olhar ao lado que está mais assimétrico, bate com o quadro clínico.
E aqui a gente vê, né, Fábio, não só o hipocampo mais atrofiado à direita, a gente pode graduar aqui na escala, né, Fábio? Você acha que ganha em qual ponto aqui? Eu sempre falo que quando a gente vê a escala de MTA, a escala de Shelton, a sugestão é avaliar mais ou menos num corte em que a ponte está mais redonda, né? Esse caso, às vezes porque olha quando você vai onde a ponte está redonda, né, que é mais ou menos a transição da cabeça para o corpo do hipocampo, olha como o hipocampo não parece tão assimétrico. Exatamente. Olha aqui, né? Essa daqui é uma pegadinha. Pegadinha, porque se a né? gente for seguir exatamente o ponto de referência, esse paciente não tem atrofia, 73 anos, aí a gente podia até usar a frase normal para a idade, mas ao ficar andando para frente e para trás... Isso, né? ou você usar uma outra escala que vê um córtex que pode reduzir antes do hipocampo, que é o córtex entorrinal, que é a escala que chama ERICA. Mais sensível, né, Fábio? Um pouco mais sensível. Um pouco mais sensível. E é elegante a gente ir lá e procurar esses achados sutis, e às vezes são sutis mesmo. E é o tipo da situação que a gente precisa ter a pergunta mesmo no pedido, porque senão o radiologista não vai ficar olhando fissura por fissura, sulco por sulco, né? E tá aqui, a gente está vendo que tem um alargamento mesmo aqui no sulco colateral. No sulco colateral, né? E eu acho que ali, né, Gi, a direita até tem um pouco da atrofia da amígdala, né? Da amígdala. Na Ela já perdeu até o formato habitual, o volume, e aí ela tá o giro tá até abrindo, assim, o giro já tá até perdendo o formato habitual ali do hipocampo, e a amígdala também atrofiada. Muito interessante. Se a gente ir um pouquinho para frente, fica fácil de ver um sinal que é bastante típico, né? Que é um sinal da fenda tentorial. Né? Esse sinal, eu acho que o T2, quando a gente inverte, ele fica mais fácil de ver. Olha como vai ficar mais fácil de ver, ó. Colocamos um T2. E aí a gente pode ou usar a janela, pode vir como invertida ou negativa, vai depender de cada. Daqui pra frente. Olha só, né? Como o córtex, o sulco colateral está assimétrico, né? Então, quer mostrar? Olha a direita como ele está alargado, né? E olha a esquerda como ele está mais fino, né? E você vê esse branquinho é o tentório do cerebelo, então dura mater, né? O córtex entorrinal ele fica assim, descansando em cima, né? Quando ele atrofia, ele sobe, entra um fio de líquor embaixo dele. E a gente está vendo isso mais evidente à direita, né? Olha que coisa sutil, mas você conhecendo a história clínica, você sabendo qual tipo de memória está mais afetada, e você sabendo achar esses pontos anatômicos, que vocês vão aprender isso na Masterclass, durante o nosso curso, fica muito mais fácil avaliar sinais sutis. Né? Fica muito mais fácil mostrar isso para a família. Olha, de fato, tem uma alteração estrutural no córtex, no cérebro. Quer dizer, mesmo a pessoa tendo uma dificuldade em perceber, tá lá. Olha, esse hematoma aqui, provavelmente ela bateu a cabeça e não lembra. Quer dizer, facilita muito. Né? E você, olha como uma pequena mudança numa sequência, né, facilitou a gente ver isso e mostrar para a família, mostrar para o paciente. Então, esse é um dos pontos, né? A gente tem que ter segurança em achar, mas segurança também para mostrar isso. Com certeza. E é interessante, porque você já chamando a atenção do tipo de memória que estava comprometida, mais visual, mais verbal, já faz a gente ir olhando direto para a região de interesse. E valorizando mais os achados, mesmo que sejam bem sutis, né? E aí também não esquecer dos outros achados que podem estar associados aqui nesse exame. Então, esse caso, só para a gente confirmar, depois de muita conversa, a gente optou por fazer líquor. E o líquor confirmou biomarcadores da doença de Alzheimer. Tá? Então, esse caso é uma doença de Alzheimer
é uma síndrome amnésica anterógrada por doença de Alzheimer, em que uma das manifestações era a dificuldade em perceber a própria perda cognitiva. Então, uma coisa que chama anosognosia. Muito interessante. E a imagem também é interessante, porque se a gente for bem na região da ponte redonda, os hipocampos estão até simétricos e preservados, né? Muito interessante. A porção anterior ali que está atrofiada. O córtex entorrinal e uma parte ali da amígdala, né? Da transição, né? E esse caso também não tinha tanta, olha lá como aí dá pra ver, ó, assimetria. E aqui, no então eu tô vendo um T1, tá? Substância branca é branca, substância cinza é cinza, líquor é preto, no plano axial. E aí eu vejo aqui uma assimetria dos hipocampos, tá vendo? Então aqui o suco mais alargado e o ventrículo também, o córneo ventricular aqui aumentado já, porque teve uma atrofia aqui da estrutura. Então aí provavelmente é a cabeça do hipocampo, a parte mais anterior, né? A gente vai dar uma dica de como achar as partes do hipocampo usando o mesencéfalo como referência. Muito bem. E tinha alguma atrofia parietal, Gi? Vamos lá dar uma olhada. Então, um plano legal de ver a atrofia parietal é o sagital. E a atrofia a gente gosta de olhar com líquor apagado, escuro, ou T1. E aí a gente vai andar aqui, né? Então aqui estou na linha média e eu vou dar uma andadinha aqui. Pode ser para a sagital, ou à direita ou à esquerda. E eu vou olhar como que estão os sulcos aqui, né? Então se estão esses sulcos mais proeminentes, mais alargados aqui. E eu vou classificar também essa atrofia parietal posterior aqui. Ela tem sim um pouco de atrofia, não está tão preservada. A gente consegue ver a diferença de gradientes. Vocês conseguem acreditar em mim? Você me pergunta, você consegue acreditar em mim aqui? Parece que está mais preservado. E na região parietal, a gente vê aqui no pós-sulco central, e a gente vê que os sulcos são todos mais abertos. E já começa a ter um pouquinho já de alteração no formato mesmo dos giros, né? E aqui do outro lado, a gente vai fazer mais parasagital do outro lado, a mesma coisa, né? Então aqui um pouquinho mais atrofiado, talvez um pouco assimétrico, né? Vamos ver. Até simétrico. Então a gente vê aqui um pouco mais à esquerda, olha que é engraçado, né? Um pouco aqui mais à esquerda. esquerda. Então quando eu tô aqui à esquerda, ó, eu vejo esse sulco mais aberto do que o sulco aqui à direita. A direita aqui um pouquinho mais fechado. Então parece que ele está um pouquinho mais assimétrico. Mas uma das coisas que pode ter dado esse efeito é o próprio hematoma. Porque ele já tem aqui, ó, um efeito de massa, esse hematoma. Ele não é tão inocente assim. Olha como eu vejo o efeito de massa, eu posso ver pelo aspecto do ventrículo. Olha como esse ventrículo já está um pouquinho empurrado assim para baixo, um pouquinho deslocado. Como é um hematoma subdural crônico, eu não estou vendo edema. Ele foi se adaptando aqui, mas ele tem um pouco de efeito de massa sobre o próprio ventrículo. Ó, o ventrículo aqui direito mais rebaixado do que o esquerdo. Interessante. E aí aqui a gente não vê tanto a abertura dos sulcos, porque do lado esquerdo não tem a massa do hematoma, né? E aqui do lado direito tem. Então esse aspecto aqui que ele engana um pouco, que não está tão atrofiado, é pelo próprio coleção. Pela própria coleção. Interessante. Então, gente, gostaram de ver aqui como a Gisane faz? Então, se vocês gostam desse tema, se isso interessa a vocês, não perca na semana que vem a nossa Masterclass Dominando Neuroimagem em Demência. Clique aqui no link da bio, que você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp para poder fazer a inscrição na Masterclass. E a gente vai mostrar casos, vai discutir alguns pontos importantes nesse grupo. E na Masterclass você vai ter a oportunidade de aprender com a gente o nosso método, de saber como a gente faz, de saber como que a gente desenvolveu isso. E a gente vai poder ensinar as pessoas a diagnosticarem demência de forma muito mais segura, usando a neuroimagem
para iluminar o diagnóstico. Tá? Então, eu tenho aqui que agradecer a Gislaine, mais uma vez, por essa live. Espero que vocês tenham gostado. Né? Deixem comentários. Se vocês querem algum tema específico, escreve aqui pra gente. E foi um prazer. Foi um prazer, Gislaine. Muito obrigada, Fábio. Fico muito feliz em participar e aprendi nesse caso, nem conheci esse caso. O Fábio separou o caso para mim agora e mais um caso que eu aprendi bastante, muito, muito elegante, muito enriquecedor, Fábio. Muito obrigada. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Espero vocês na semana que vem. Até mais.